Fala pessoal, Márcio Silva, tudo bom? Vamos falar hoje sobre magnésio. Esse é mais um vídeo encomendado aqui dos meus amigos tenistas. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que ele estava passando mal. Ele foi treinar e começou a passar mal. E aí depois eu perguntei para ele, né, se ele estava sendo assistido por algum médico. Ele falou que não, sim, estou fazendo vários exames e tal. Mas ele teve um indício que é muito conhecido sobre morte súbita. Você começa a passar um pouco mal, de repente, pá, capota. Já ouviu isso em alguns noticiários sobre, por exemplo, campo de futebol, ou muitas vezes acontece com um atleta. Eu vou explicar por que isso acontece e muitas vezes pode acontecer também com você. Não só a questão da morte súbita, mas vários problemas que acontecem por falta de magnésio no seu corpo. E eu sempre começo os vídeos desses vídeos de saúde, que esse aqui é um canal de liderança e você tem que liderar a sua saúde. Você é a pessoa mais importante, né, de cuidar da sua saúde é você, não é seu médico, ok? Seu médico é um parceiro seu. Eu vou falar um vídeo sobre isso essa semana ainda, mas vamos voltar no assunto do magnésio. Então eu não sou médico e você pega essas informações, discute com o seu médico, discute com as pessoas que são profissionais na área e vai ajudar. Leva informações para eles, eles vão atrás e vão ajudar você. Então o que acontece? A maioria dos brasileiros eles têm deficiência de magnésio. Isso quem diz não sou eu, diz a Organização Mundial da Saúde e vários especialistas na área, e tem uma resposta muito simples para a gente entender isso, porque no Brasil não existe solo vulcânico, nós não temos vulcão no Brasil. Então, para ter uma água ou um solo, né, magnetizado, você precisa, com magnético, né, com magnésio magnetizado, você precisa ter vulcão para poder ter isso na água, para poder ter isso nos alimentos. Então, vai ter deficiência. Vai ter deficiência. E o que você tem que fazer? Você tem que repor essa deficiência. E principalmente você que tem uma atividade física intensa, como pratica algum esporte ou vai na academia, o que acontece? Quando você está transpirando, você não perde só potássio, como perde também magnésio. E quando você é jovem, eu sempre falo, né, o motor novinho não tem problema, porque os seus ossos eles têm muito magnésio, então ele vai suprir muitas vezes essa deficiência. Só que a partir dos 30 anos de idade, 40, 50 anos, já isso já não vai acontecer mais. 30, 40 começa a cair. A maioria das pessoas com 50 anos, a sua reserva de magnésio dos seus ossos já foi. Então você vai ter que repor. E muitas pessoas que acabam fazendo atividades físicas intensas, elas têm um problema, um mal-estar, né, alguma coisa. E o seu corpo é o melhor laboratório. Quando ele acusa isso para você, mesmo que você estando indo no médico, a grande questão é pesquisa sobre o assunto. Nós temos várias outras fontes para você pesquisar sobre o assunto. Nós temos um poder muito grande que é a internet na mão, e isso vai ajudar você e seu médico a cuidar da sua saúde e você também cuidar de você. Legal? Então, o magnésio ele é responsável por mais de 300 funções no seu corpo. Então, e como que você pode saber que você está com deficiência de magnésio? Não é por exame sanguíneo. Eu vi pessoas falando isso. Não, eu fiz o exame, né? Aconteceu isso em casa, aconteceu isso com a minha mãe. Né? Eu tenho vários irmãos. Uma das minhas irmãs ela cuida direto da minha mãe e isso é muito bom. Só que por outro lado, se a pessoa não se informa, ela fica só na mão de médicos, que são pessoas legais, pessoas inteligentes, mas muitas vezes são pessoas que são desinformadas. E aí não vai ajudar como deveria ajudar. Então, que acontece? O teste que você tem que saber se seu magnésio está legal, porque o magnésio ele é intracelular. Então é um exame muito difícil de fazer, inclusive, não é todo laboratório que faz, existe no Brasil alguns, não é barato, onde você vai ver lá na sua célula o que você tem ali de suplemento. Então, na dúvida, suplementa, é muito mais barato, mais simples para você fazer isso, né? Você tem por exemplo, me chamou muita atenção desse do meu amigo, porque, por exemplo, você tem uma história muito interessante no Brasil do Jair Rodrigues, né? Que o Jair Rodrigues, o cantor que faleceu de morte súbita, como várias pessoas e alguns atletas até jovens, ele fazia sauna todos os dias. Então, isso é muito legal.
né? E é uma coisa muito boa, inclusive, desde que seja a sauna seca, né? Não aquela sauna que tem cloro, sabe? Então, aqueles vapor de água com cloro, porque aquilo ali também é um gás venenoso, tá? Mas depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o ponto é que o Jair Rodrigues, ele não fazia reposição, né? A família diz, de magnésio. Então, possivelmente ele perdia muito magnésio e depois dos 70 anos, como não tem aquela reposição, como eu falei, você vai ter grandes chances de ter essa morte súbita, né? Então, precisa fazer o suplemento. E o magnésio, ele tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, o magnésio dimalato, ele te dá uma energia fenomenal. E principalmente nas suas coronárias. Então, se você tem problema no coração, deve fazer o suplemento de magnésio dimalato. Porque tem vários tipos, mais de 12 que eu conheço, tipos de magnésio. Na dúvida, pega o geralzão, tá tudo bem. Mas conforme você for estudando, você vai aprender os melhores tipos de magnésio. Que vai melhorar seu cérebro, vai melhorar o seu coração. Como eu te falei, são mais de 300, né, funções no seu corpo. Na verdade, tudo começou com o magnésio. Ele é conhecido como o mestre ou o maestro dos minerais. Então, é por isso que ele é o mais importante. Então, por exemplo, todas as funções do seu corpo, você está tomando, por exemplo, fazendo um tratamento para cálcio, né? E muitas pessoas, como elas erram nisso, né? Elas acham que vão encontrar o cálcio no leite, né? A vaca não toma leite, a vaca come capim, tá? Então já tem uma dica para você. Então, o cálcio vai ser achado em alimentos verdes, tá bom? Mas hoje é sobre magnésio. Então, que você vai fazer? Se você estiver fazendo certinho, ainda indo nas fontes certas do cálcio, se você não tem a vitamina K2 e o magnésio junto, não vai direcionar para onde você quer. Então, o magnésio, ele é o maestro desse tudo. É como se for uma coisa assim, ó. Tudo que você come, tudo que você ingere, vai precisar pagar um pedágio para o magnésio, né? Nós temos uma coisa chamada ATP no nosso corpo, né? Que é quando você processa ali os alimentos para fazer uma vitamina. Então, o magnésio é a moeda de troca. Então, se você, por exemplo, chega um estrangeiro no aeroporto, sempre dou esse exemplo, se ele é americano com o dólar, né? Se ele é europeu com o euro, ou se ele é um inglês com a libra, né, esterlina, ele vai ter que trocar esse dinheiro, porque aqui nós não usamos as moedas, nós usamos real. Então, quando você pega ali o seu alimento, as suas vitaminas e não tem o magnésio no seu corpo, ele não vai conseguir absorver todas as coisas ali. Então, o magnésio vai ajudar em todas as funções, inclusive problemas, por exemplo, de prisão do ventre, pessoas que têm dificuldade de ir no banheiro, né, de fazer defecar, ele ajuda. Inclusive, tem um dos benefícios também, mas também tem uns sinais. E é muito legal porque o magnésio é algo natural, né? Ele tem no seu corpo. E daqui a pouco eu vou ensinar também como você vai preparar alguma coisa para poder ajudar nisso, além do suplemento. Se você está sem condições de comprar o suplemento, faz dessa forma. É um paliativo. Mas é baratinho o suplemento. Então, é possível fazer muito mais que remédio. Então, o que você tem que fazer? O magnésio, como ele é um maestro no seu corpo, e essa moeda de troca, então assim, quando você for alimentar, você vai direcionar direto ali para aonde ele tem que ir, né? Então, os benefícios que você pode ter de preparar o seu magnésio. Você pode, por exemplo, ir numa farmácia de manipulação, pedir um sachê para fazer tipo 1 litro. Você toma ali aquelas garrafinhas, aqueles copinhos de vodka, não de vodka, com água, com magnésio. Mas o suplemento você pode pegar em cápsula também. E se você tem dificuldade de preparar isso, o que você faz? Você vai ferver a água. Quando a água estiver fervendo, você pode pegar brócolis e tomate e coloca ali e deixa 1 minuto, mas não mais do que isso. O brócolis pode deixar 2 minutos, máximo 3 minutos, não começa a perder propriedade e tira. Lembra que eu falei do solo vulcânico? Aquela reação daquela água vai fazer com que o magnésio esteja ali bem mais latente ali, as propriedades dali. Você vai fazer, você ingere, legal? Você come o alimento dessa forma, não vai passar da conta, tá? Senão não vai dar certo. Então, lembrei.
do magnésio, a questão do que aconteceu com a minha mãe. Então é uma dica importante aqui. Por ele ser natural, né, para o seu corpo produzir, muitas vezes, se você tem demais, você vai começar a ver que você vai começar a sair nas fezes, né? O famoso leite de magnésio, sabe? Que para poder liberar, então. Não é isso que tem que tomar, tá? É o suplemento. Então, o que acontece? Você vai perceber que quando você tiver 3 meses tomando magnésio, é legal dar uma paradinha, talvez de um mês. Depois começa de novo, né? Vai fazendo esses intervalos. É interessante. Minha mãe, por exemplo, começou a tomar magnésio e ela começou depois a ir no banheiro, porque ela começou a tomar, né? E ficou legal, o corpo dela reagiu bem. Só que aí a minha irmã ficou assustada, porque ela foi falar com o médico falou assim, não tira o magnésio, que o magnésio solta o intestino. Olha só, o cara mal informado. E aí o que aconteceu? Ah, faz mal. Como faz mal uma coisa natural, gente? Seu corpo produz. Não é, ali é apenas um sinal para você parar e você tomar, né? É você tomar depois. E não vai morrer não. Mas infelizmente as pessoas não têm informação e acaba causando esse problema. Então tira. E ela vira e mexe tem esses problemas aí, né? De tontura, de tudo mais. Por quê? Eu tenho quase certeza que é falta de magnésio, né? Então, se você fizer essas receitas, fizer isso direitinho, você vai ver que a sua vida, a qualidade de vida vai melhorar muito. Você vai ter uma disposição muito melhor. E claro, sempre uma coisa holística, né? Eu sempre falo que aqui não é dica de segredos, porque você vai fazer isso, acabou, né? Todos os problemas serão eliminados, não é isso, né? É uma composição de todas as coisas, mas é uma parte muito importante. Então, minha dica é estuda sobre magnésio, conversa com o seu médico, procura um nutrólogo, que os médicos não conhecem sobre isso, nutrólogos muitas vezes conhecem. Se informa para você poder discutir com ele sobre o assunto, também não ser ludibriado ou ludibriada. E cuida bem da sua saúde, cuida bem da sua vida, cuida bem da sua liderança. Entra no canal, clica, comenta, passa para as pessoas que também querem saber mais sobre esse assunto, ok? Grande abraço, Beira Belo, Márcio Silva.